Salmos 89, estaremos lendo os versículos 20 ao 24. Assim está escrito. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E os derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecerem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Amém. Escolheu e ungiu. E quando nós lemos esses versículos, nós entendemos que Deus tinha firmes propósitos para com a vida de Davi. E quando Deus resolveu escolher a Davi, quando Deus resolveu ungí-lo, o Senhor também garantiu a Davi a proteção necessária para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse estar nas mãos do Senhor. Nos versículos em que lemos, o Senhor promete estar na vida de Davi com a sua mão firme, fortalecendo a Davi com o seu braço, protegendo a Davi dos seus inimigos. Deus promete estar com Davi para lhe conceder a vitória e o sucesso da sua chamada. Eu comecei a pensar, meus amados, quem pode ser usado pelo Senhor? Quem é que o Senhor escolhe para que Ele possa usar? Quem são aqueles que são os escolhidos de Deus? Qual condição especial, se é que existe alguma condição especial, ou qual condição alguém precisa estar para ser escolhido por Deus? E dentro desse pensamento que nós vamos discorrer aqui, em alguns minutos, nós iremos entender que a escolha é do Senhor Jesus. E o próprio Jesus disse aos seus discípulos: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, quando estamos aqui nesta manhã, é porque tivemos o privilégio de sermos escolhidos pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. Mas é claro que quando o Senhor escolhe alguém, Ele escolhe para um determinado propósito. Então, nós não estamos aqui de intrometidos, nós estamos aqui porque fomos escolhidos. Nós não estamos aqui para passar tempo, não. Estamos aqui porque há um propósito especial de Deus para com cada um de nós. E você vai ver durante esses minutos que estaremos falando aqui, que não importa a idade, não importa a condição social, não importa a cultura que alguém venha a ter, não importa. O que importa é que você foi escolhido. E você que está nesta manhã para ser usado pelo Senhor. Você vai ser usado pelo Senhor quando você ora. Você vai ser usado pelo Senhor quando você glorifica o nome do Senhor. Você vai ser usado pelo Senhor quando você fala em línguas estranhas. Você vai ser usado pelo Senhor quando você cumprimenta o seu irmão. Quando você aconselha alguém, quando você intercede por alguém, você é um escolhido do Senhor. Então há propósito para com a tua vida, há propósito de Deus para com cada um de nós. E ouça nesta manhã o que o Espírito Santo diz ao teu coração. E nesse propósito que Deus tem para com a tua vida, a mão do Senhor ficará firme contigo, o braço do Senhor continuará te sustentando. Bendito é o nome do Senhor. Pois a Bíblia diz que aquilo que o Senhor Deus determinou, não tem quem possa invalidar. E diz Isaías: se a sua mão estendida está, não tem quem possa fazê-la voltar atrás. Então, meu amado irmão, Deus determinou a bênção para a tua vida. Deus determinou a tua chamada. Deus determinou a tua escolha. Então as mãos dele estão estendidas sobre a tua vida. E ouça, não tem ninguém que possa fazer as mãos de Deus voltar para trás. Você é escolhido e não tem quem possa fazer ou impedir de que Deus venha te usar. Às vezes nós ficamos preocupados: como que o Senhor vai me usar?
como que o Senhor pode me usar? Será que eu fui escolhido realmente para ser usado pelo Senhor? Repito, se você está aqui, é porque há propósito de Deus para com a tua vida. Quando nós lemos a história da chamada e a unção de Davi, nós podemos perceber que quando o Senhor escolhe, o Senhor trabalha pelo seu escolhido. O Senhor trabalha para que aquele escolhido venha alcançar as bênçãos de Deus e o sucesso para aquele propósito em que o Senhor Deus o escolheu. Quando o Senhor Deus manda para que Samuel vá até a casa de Jessé, ali Deus tem um propósito. Quando o Senhor Deus disse a Samuel: você vai ungir com o rei para Israel. O Senhor Deus havia rejeitado a Saul, aquele mesmo que havia sido um dia escolhido por Deus, agora estava sendo rejeitado por Deus. E nós entendemos que o motivo da rejeição de Deus a Saul foi porque Saul foi rebelde ao Senhor. E o próprio Deus disse que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus não admitia que o seu escolhido, que o seu ungido se rebelasse contra a sua determinação ou contra a sua palavra. Então Deus manda Samuel ungir um novo rei para Israel. Deus não queria mais Saul, mas, meus amados, eu comecei a perceber que quando Samuel chega aqui na casa de Jessé, houve ali um movimento, e quem sabe Jessé desejava que um dos seus filhos maiores fosse o escolhido. Quem sabe houve ali uma preparação para que aqueles moços, filhos mais velhos de Jessé, fossem escolhidos. Mas eu comecei a pensar, meu amado irmão, que Deus tinha a bênção reservada para Davi. Nem Samuel sabia que Davi seria o escolhido, mas Deus já tinha determinado. Samuel não sabia que Davi era o escolhido de Deus, mas Deus já tinha determinado. E quando Deus determina, pode ter 3 ou 4 na tua frente, você será a vez do Senhor Jesus, aleluia. Ninguém vai tomar a tua bênção, ninguém vai tomar o teu lugar. O que é teu está reservado. Pode ter 3 à tua frente, mas os 3 vão ser descartados pelo Senhor, e você alcançará aquilo que Deus tem para a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. É possível que haja alguém em nosso meio nesta manhã que está aguardando, quem sabe, uma chamada ali numa empresa, preencheu uma ficha e está preocupado porque tem alguns à tua frente, mas esta manhã o Espírito Santo te diz: a vaga é tua. Não se preocupe com aqueles que estão na tua frente. Deus colocará você na vez, porque a promessa é para você. Você é o Davi de Deus, você é o escolhido de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida, e o braço do Senhor o fortalecerá. Aleluia. Samuel chega aqui na casa de Jessé. Os filhos mais velhos de Jessé são apresentados a Samuel. Samuel, ao ver o primeiro, que ele até diz: estou diante do escolhido. E Deus disse: não, esse não é o meu escolhido. Eu o rejeito também, Samuel. Então Deus disse: olha, o Senhor não vê como vê os homens. O homem olha para o exterior, mas Deus olha para o interior. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, aleluia, glória a Deus. Ele olha para o teu coração nesta manhã, o teu coração sincero, o teu coração quebrantado, e é este coração que Deus quer, é um coração sincero, um coração quebrantado. O Senhor Deus não vê como vê o homem vê o que está por fora, o que está pelo exterior, mas Deus olha o que está no interior. Muitas vezes, alguns estão aqui, quem sabe, até com um sorriso nos lábios, mas só Deus sabe qual é a angústia que está passando pelo seu coração. Mas essa angústia, ela vai ser tirada pelo poder do Espírito Santo nesta manhã, aleluia. O Senhor conhece a tua luta, Ele conhece a tua angústia, Ele conhece a tua aflição. Homem nenhum pode tirar esta angústia, família nenhuma pode tirar esta angústia, mas o Espírito Santo vai tirar esta angústia, porque você veio aqui nesta manhã para ser visitado pelo Espírito Santo. Você veio
veio aqui nesta manhã para ser tocado pelo Espírito Santo. E quando você fez esse propósito, Deus também fez o propósito de abençoar a tua vida. Aleluia. Então pode glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem propósitos firmes para com a tua vida. Aleluia. A tua vida não está acabada. Deus vai transformar este momento. Deus vai dar o reinício da tua vida, e você pode glorificar ao santo nome do Senhor. O propósito de Deus era escolher a Davi. Não adiantava Jessé apresentar os seus filhos, e assim foi o que ele fez. Apresentou com o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e Deus disse: não é este, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto, não é o sexto, não é o sétimo. Então quem é, Senhor? Está faltando um. É o menor. Ele não está aqui preparado para o momento, ele está preparado para ser ungido. Ele não está aqui preparado para a solenidade, ele está preparado para ser rei. Ele está preparado para ser usado. Ele está preparado para ser ungido. Que nesta manhã você não está somente preparado para essa solenidade, mas você está preparado para ser ungido pelo Senhor. Você foi escolhido de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. O braço de Deus te fortalecerá. Aleluia, glória a Deus. Samuel perguntou a Jessé, que acabaram os mancebos. Ele disse: ainda falta o menor, e Samuel manda que o chame. E quando Davi entra naquele local, Davi não está vestido a caráter para uma solenidade, está ainda com a sua roupa de pastor de ovelha. Ele entra, e então o Espírito de Deus fala ao coração de Samuel: que levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Este é o escolhido, unge a Davi. Mas o que me chamou a atenção, meus amados, é que Davi foi ungido ali na presença dos seus irmãos. E talvez alguém pudesse responder que a pergunta que nós fizemos: quem pode ser o escolhido? Quem o Senhor Deus vai escolher? E talvez você pudesse dizer: olha, eu jamais vou ser escolhido, porque eu sou o menor entre todos. Eu sou o menos capacitado entre todos. Eu sou menos experiente entre todos. Mas você é o escolhido do Senhor. Aleluia. A vez é tua. A vez é a tua, meu amado irmão. Não importa a capacidade que você julga ter, o que importa é a capacidade que Deus vai te conceder. Não importa a inexperiência que você julga ter, o que importa é que você tem experiência com Deus. Os irmãos de Davi, que não tinham experiência que Davi tinha com Deus, os irmãos de Davi não conheciam a Deus da maneira que Davi conhecia. Talvez em Jessé soubesse que Davi tinha íntima comunhão com Deus. Quando ele compunha aqueles salmos, certamente ele era visitado pelo Espírito de Deus em sua vida. Davi havia tido experiência com Deus que nem os seus pais sabiam. E nesta manhã você já teve experiência com Deus, meu amado irmão. Então você está apto a ser escolhido pelo Senhor. Não importa a posição que você ocupa, você pode ser o menor, mas você é o escolhido de Deus, e Deus vai te fazer grande. Deus vai te fazer grande, Deus vai te levantar, Deus vai te usar com grande poder, porque Ele não te chamou para ser cauda, Ele te chamou para ser cabeça. Ele vai te usar na igreja, Ele vai te usar na empresa, Ele vai te usar na família, Ele vai te usar, porque você é o escolhido dEle, você é escolhido do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Mas quem pode ser escolhido pelo Senhor? Aleluia. Quando o Senhor Jesus se apresenta para Saulo, a caminho de Damasco, aquele Saulo que era um perseguidor contumaz do Senhor Jesus, aquele Saulo que perseguia os crentes. A Bíblia diz que Saulo invadia a casa dos nossos irmãos, aqueles que falavam de Jesus, os tiravam para fora, os açoitavam, prendiam-os. Saulo era alguém que perseguia o evangelho do Senhor. Certamente, jamais os discípulos tinham coragem de se aproximar de Saulo. Mas quando um homem não pode fazer, o Senhor Jesus entra para fazer. Quando o homem não pode fazer e não tem coragem para fazer, Jesus se apresenta para fazer. Se você não tem coragem suficiente para fazer, Jesus vai fazer por você. Se você está com certo temor, Jesus vai fazer por você.
Aleluia, Ele vai comprar a tua briga, Ele vai comprar a tua causa, Ele vai tomar para si o teu problema, aleluia. O Senhor vai fazer dele o teu problema, glória a Jesus, porque existem situações que quando estamos pelejando, a peleja não é nossa, e o próprio Deus disse isso ao rei Josafá: olha, esta peleja não é tua, esta peleja é de Deus, e nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, aleluia. Oh, meu amado irmão, se as suas forças, se você se sente fraco, o Senhor vai pelejar por você, não se preocupe. Você não pode abrir o mar vermelho, mas Deus vai abrir o mar vermelho. Você não pode derrubar o muro de Jericó, mas Deus vai derrubar o muro de Jericó, porque Ele fortalece a tua chamada e a tua escolha. Aleluia, aleluia, aleluia. Xericalabalai, tericandalabai, xuricandalabai, aleluia. Glória a Jesus, que Ele te escolheu, meu amado irmão. A peleja é dele, a peleja é dele, a peleja é do Senhor Jesus. Nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, que aleluia. Glória a Deus. E quando o Senhor Jesus vai se encontrar com Saulo, Saulo que está com sede ainda de apanhar mais alguns irmãos, ele está a caminho de Damasco, ele tem autorização para prender os irmãos, mas naquele caminho Jesus fala com Saulo. O Senhor Jesus se apresenta para Saulo, uma luz resplandecente alumia Saulo e aqueles que estão com ele. Naquele momento Saulo cai por terra, não suportando que a presença do Senhor. Saulo cai por terra, Saulo está cego, e naquele momento ele ouve uma voz meiga. O que eu adoro em Jesus, o que eu adoro a Jesus, é porque Jesus não é vingativo, Jesus não é vingativo, por isso que temos de ter o sentimento de Cristo. Jesus não é vingativo, e nós também não somos vingativos. Senhor Jesus se apresenta para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele dizia: quem, Senhor? Quem é que está falando comigo? Saulo, eu sou Jesus Nazareno, eu sou aquele que você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. E naquele instante Saulo sente o temor da presença de Jesus, que estava falando com ele ali. Não importava o que Saulo havia feito antes, o perseguidor que foi de Jesus, mas Jesus queria usá-lo. Não importava naquele momento a vida pregressa de Saulo, o que importava é que naquele momento ele estava sendo escolhido pelo Senhor, aleluia. Meu amado irmão, não importa a tua vida pregressa, não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o pecador que você foi lá atrás, o que importa é que agora você é escolhido do Senhor, aleluia. O que importa é que você agora é escolhido do Senhor. Houve algumas dúvidas quando o Senhor Deus quando Jesus se apresenta para Ananias lá em Damasco, e o Senhor Jesus disse para Ananias: olha, Ananias, você vai lá na cidade e vai orar por um homem. Quem é, Senhor? É o Saulo de Tarso. Ananias ficou preocupado: Senhor, muito tenho ouvido falar a respeito desse homem, o quanto ele persegue o teu povo, o quanto ele persegue a igreja. É como se ele dissesse: olha, eu estou com medo de ir falar com este Saulo. Mas Jesus disse: não, Ananias, vai tranquilo, porque ele é o vaso escolhido. Ele foi perseguidor, mas agora ele é escolhido, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele teve uma vida pregressa que a igreja poderia, quem sabe, ignorar, mas agora que ele é o escolhido. E o que eu posso dizer a você nesta manhã: que condição precisa estar? Quem pode ser escolhido? Você pode ser escolhido pelo Senhor. Não importa a tua vida pregressa, não importa o que aconteceu lá atrás, o que importa é o que está acontecendo agora. A graça de Deus é derramada sobre a tua vida. O Senhor Jesus te escolheu. O Senhor Jesus proclama por você, aleluia. Jesus te ama, não importa o que você está sentindo, quem sabe arrependimento pelo que você fez, é a ação do Espírito Santo em tua vida. Jovens, adolescentes, igreja, Jesus os escolheu. Não importa o que aconteceu lá atrás, o que importa é que agora você está sendo ungido pelo Senhor, aleluia. Ananias ficou mais tranquilo e foi até a casa onde o Senhor Jesus mandou que ele fosse.
E ali, meus amados, Ananias creu tanto naquela visitação do Espírito Santo em sua vida, que quando ele entrou em casa, ele já chamou Saulo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor que apareceu a você no caminho de Damasco, foi o mesmo que mandou eu vir aqui, para que eu ore por você, e você veja, e seja cheio do Espírito Santo. E naquele instante Ananias orou, Saulo foi curado de sua cegueira momentânea, e foi cheio do Espírito Santo. Meu amado irmão, nesta manhã, o Espírito Santo quer fazer de você um vaso escolhido. A cegueira, você já foi curada dela, e resta você ser cheio do Espírito Santo, e nesta manhã você pode ser este vaso que vai receber o azeite do céu, vai receber esta unção em sua vida. A unção de Deus é derramada sobre a tua vida. Você pode ser o escolhido de Deus, você pode ser o escolhido do Senhor. Quando o Senhor Jesus está reunido com os seus discípulos, e ele então pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, Elias ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro imediatamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que está no céu. A ti te digo que sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a você, Pedro, eu darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado dos céus. Deus, o Senhor Jesus, naquele momento deu poderes para Pedro. Talvez pudéssemos pensar que, mas aquele Pedro, ele era tão precipitado, Pedro era tão inconstante. Como é que Jesus vai confiar a Pedro a chave dos céus? Como é que Jesus vai dizer a Pedro: olha Pedro, aquele que você que abrir o céu será aberto, aquele que você fechar, o céu será fechado para ele? Pedro poderia até ter alguns questionamentos pessoais com alguém. Ele poderia dizer: este eu vou excluir. Mas não era aquele Pedro que Jesus iria usá-lo. Jesus ia fazer um trabalho especial na vida de Pedro. Aleluia. Talvez alguém pense que você que não tem capacidade para ser usado pelo Senhor, talvez pela maneira de você ser, quem sabe pela sua maneira precipitada às vezes. Mas essa manhã o Senhor Jesus te diz: não é desse jeito que eu vou te usar. Eu vou trabalhar na tua vida, eu vou condicionar você para ser usado. Eu vou trabalhar na tua vida para que você possa ser usado. Não Pedro precipitado, não Pedro constante, mas o Pedro cheio do Espírito Santo. Era este Pedro que Jesus iria usar. Oh, glória a Jesus, aleluia. Alguém pode duvidar, quem sabe, até da tua fé, da tua salvação. Alguém pode duvidar até que você seja crente mesmo, porque muitas vezes alguém que olha pela aparência, ou julga pela aparência. Alguém pode olhar para você e dizer que este não é crente, este não é salvo. Mas Jesus vai condicioná-lo a ser usado por Ele. Você vai ser usado pelo Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu para você ser usado por Ele. Não importa a personalidade que você tem nesse momento, mas Ele vai trabalhar na tua vida. Então, Jesus pode escolher sim alguém que é fraco, alguém que é inconstante, alguém que é precipitado. Ele escolhe, mas Ele condiciona para ser um servo cheio do Espírito Santo, um servo usado por Ele. Você pode ser usado pelo Senhor. Quem pode ser escolhido? Quando o Senhor Jesus tem um diálogo com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, lá em Sicar. E quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, o que eu acho interessante aqui, meus amados, é que aquela mulher se interessou em conversar com o Senhor Jesus. No momento em que Jesus pede a ela que lhe desse de beber, pois ela fora ao tanque para buscar água, estava com o seu cântaro e foi buscar água no poço de Jacó. E Jesus disse a ela: dá-me de beber. Ela olhou para Jesus e disse: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou samaritana? Como se dissesse: não sabes tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos?
E Jesus então disse para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e se você soubesse que é que te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Aleluia, glória a Jesus. Eu te daria água viva, mulher. Naquele instante a mulher disse: vai, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, o poço é fundo, não tens com que tirar a água. E Jesus disse: olha, mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, que nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará uma fonte que o fará saltar para a vida eterna. E a mulher começou a se interessar por aquele diálogo, disse: Senhor, dá-me de beber desta água. E então Jesus começa a mostrar a condição daquela mulher. Ele diz: chama o teu marido e venha cá. Ela disse: olha, não tenho marido. E o Senhor Jesus respondeu: dissestes bem do teu marido, porque você já teve 5 maridos, e o que tens agora também não é o teu marido. E então ela começou a perceber que Jesus era algo mais do que um judeu. Ela disse: Senhor, vejo que tu és o profeta. Mas Jesus era mais do que também o profeta. Aleluia! Era mais do que o judeu, que era mais do que o profeta. Então aquela mulher continua o diálogo com o Senhor Jesus. E daqui a pouco ela diz que está aguardando o Messias para adorar. E Jesus disse: mulher, eu sou o Messias que você aguarda. Eu sou o Messias que vai te salvar. Eu sou o Messias que vai mudar a tua vida. Eu sou o Messias que vai saciar a tua sede. E aquela mulher, naquele instante, ela recebeu a presença do Senhor em sua vida. Reconheceu a Jesus como Salvador. Reconheceu a Jesus como o único que podia perdoar os seus pecados. Ela reconheceu a Jesus como o único que poderia mudar a sua vida. Ela não se interessou mais pelo poço de Jacó. Ela deixou o seu cântaro ali e entrou correndo na cidade de Samaria. E entrou gritando e dizendo: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura que não é este o Cristo? E a Bíblia diz que os homens daquela cidade foram até ao Senhor Jesus por causa do testemunho daquela mulher samaritana. O que me chamou a atenção aqui, meus amados, é que certamente que aquela mulher, se fosse, quem sabe, até os nossos dias, nós não nos aproximaríamos dela, nós a rejeitaríamos. Mas Jesus tinha uma obra que só ela podia realizar. Existe trabalho, meu amado irmão, que só você pode fazer. Existe trabalho, minha irmã, que só você pode fazer. É por isso que Jesus está investido em você. É por isso que Ele te salvou. É por isso que Ele te batizou com o Espírito Santo. É por isso que Ele te deu os dons espirituais. Porque você vai fazer um trabalho que somente você pode fazer. Naqueles dias, como disse a própria mulher, que não havia comunicação entre os judeus e samaritanos. Os judeus eram impedidos de entrar em Samaria, que o próprio Jesus foi impedido. Os seus discípulos não podiam entrar em Samaria para falar de Jesus. Jesus não podia entrar em Samaria para falar da salvação. Não. O que Jesus fez? Jesus trouxe uma mulher de uma vida moral de dúvidas. Trouxe aquela mulher lá de Samaria. Salvou a vida daquela mulher. Mudou a vida daquela mulher. E ela foi a anunciadora de Jesus lá em Samaria. Só ela podia fazer aquilo. Nem os discípulos podiam fazer aquilo. Só ela podia fazer aquilo. Mas Jesus deu jeito de chamá-la, de escolhê-la, de mudar a sua vida, de perdoar os seus pecados. E ela foi a escolhida do Senhor. Diante de tudo aquilo que temos falado aqui nesta manhã, com certeza o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Você pode ser também o escolhido. Nada impede de que você possa ser usado pelo Senhor. Nada impede, minha querida irmã, que você possa ser usada pelo Senhor. É possível que você, que olhar pela tua vida pregressa, você vai dizer: olha, que essa mulher samaritana era muito pior do que eu. Saulo, que era muito pior do que eu. E então, se Jesus usou Saulo, se Jesus escolheu a mulher samaritana, Ele está te escolhendo também. E se Ele os usou, Ele vai te usar poderosamente também. Bendito é o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo te diz esta manhã: achei a você, meu servo, com o meu santo óleo que ungi. E com você a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá.
O inimigo teu, meu amado, não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá, e eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecerem, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com você, e o meu nome será exaltado, e o seu nome será exaltado no poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você é um vaso escolhido pelo Senhor. Você é vaso escolhido pelo Senhor. É vaso pequeno, mas é de Jesus. Aleluia. Quem sabe o vaso que está com algum defeitinho, mas esta manhã o oleiro vai acertar este vaso. Bendito é o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus, o restaurador conosco desta manhã. Ele vai restaurar o teu vaso. O teu vaso é pequeno, mas vai ser cheio de azeite, vai ser cheio do Espírito Santo. Você não tem cultura, mas tem a chamada e a unção de Deus em tua vida. Você não tem experiência, mas o Espírito Santo te dará experiência. Você não tem capacidade, mas o Senhor te capacitará, porque você é escolhido, e o braço do Senhor te fortalecerá. Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou conosco nesta manhã. Ele falou contigo nesta manhã. Aleluia, peça a confirmação. Ele vai te renovar nesta manhã. Ele vai te batizar com o Espírito Santo nesta manhã, porque Ele é o único que batiza com o Espírito Santo. Jesus é o único que pode te batizar com o Espírito Santo. Quem sabe há algum tempo você não tem falado em línguas estranhas e está em dúvida com a sua chamada, mas Ele vai te renovar nesta manhã para provar a você que Ele não desistiu de você. Aleluia. Jesus não descartou e Jesus ainda não desistiu de você. Você ainda é ungido de Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos ouvir os nossos adolescentes louvarem o Senhor com hino, e estaremos então contribuindo com a oferta especial para que a nossa construção do nosso templo sede. Louvamos a Deus pelas ofertas que a igreja tem contribuído para a construção do nosso templo. Deus está abençoando, a construção está em pleno andamento. Logo, que é o desejo do nosso pastor presidente, que nós estejamos ali numa reunião especial, num culto especial, para que os outros possam ter a ideia de como está a nossa construção. Os irmãos contribuam com amor, e o Senhor Jesus os recompensará.